E tem muito tempo que eu não escuto louvor de júbilo. No início da minha caminhada em 2015, eu escutava louvor de júbilo quando era da congregação Paz e Vida. E tem muito júbilo na Paz e Vida. Hoje foi minha formação teológica até eu me movimentar para a Assembleia de Deus. E eu me alegro muito com o louvor de júbilo, que eu entendo que alegra. É um sacrifício agradável na vida do Senhor. Mas não é por isso que eu me sinto à vontade. Não é por isso que eu me sinto à vontade. Eu me sinto à vontade que aqui não é outra, senão a casa do meu pai. Se eu não me sentir à vontade na casa do meu pai, não vai ser na casa do meu primo, não vai ser na casa do meu avô, não vai ser na casa do meu vizinho que eu vou estar à vontade. E eu me sinto à vontade na casa do meu pai, e por isso eu glorifico a Deus por cada casa de meu pai que me chama, para dividir os mistérios que Deus quer falar conosco, não é só comigo, que quando a gente está no altar, Deus fala primeiramente conosco aqui no altar, para depois dividir para vocês. Então cada vez que Deus dá uma oportunidade para que nós venhamos ministrar, seja na nossa seara, ou em qualquer seara que somos convidados, Deus está falando, eu preciso falar com você, meu filho. Porque a gente, para poder ministrar, a gente tem que estudar. Para estudar, a gente tem que discernir. Para discernir, a gente tem que entender. Para entender, a gente tem que apanhar. Eu faço uma pergunta para a Igreja de Cristo. Vocês preferem hoje pregador ou preferem profeta? Responde? Sem medo. Porque profeta revela pecado, né? O povo tá ligado, hein, pastor? Tá esperto o povo. Pregador das boas novas. Profeta, no livro das leis, eles revelavam pecado. Tinha sacerdote, mas quando Deus levantava profeta, era para revelar pecado. Neemias, muitos não consideram profeta, porque ele não podia entrar em certos lugares. Ele, por exemplo, não podia entrar no local santo dos santos, porque ele era eunuco. O que é o eunuco? O eunuco não tem as partes masculinas, ou se tem, está estagnada, está destruída. Porque além de ele servir ao rei, como eunuco, ele era ali aquele que experimentava o vinho do rei, ele também se colocava diante da rainha. E o reino persa, o reino babilônico, o reino egípcio, os grandes impérios da humanidade que teve, que foram 5, se eu não me engano, nenhum deles permitiu nenhum homem se colocar na presença da rainha só que não fosse o rei e o eunuco, para que não tivesse nenhum problema. Não devemos sentar em detalhe por vigilância, mas Neemias era eunuco. Então, algumas linhas teológicas não tem ele como profeta, mas eu tenho, porque ele foi usado para se cumprir uma grande profecia. Aqui no tema que está aqui em Neemias 6, o versículo 3 diz: por isso enviei mensagem com esta resposta: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. E ele continua: e veio a mesma resposta durante as 4 vezes que me perguntaram. Então ele estava resiliente ali na obra que ele estava fazendo. Para iniciar essa pregação, pode se sentar, porque além de ser, eu prego, só que eu sou ministro de ensino também, e hoje eu, com a permissão do pastor, quero estar sendo um ensino, viu? Eu sei que a doutrina pertence ao líder da igreja, só que Deus está me direcionando aqui para ensino, para a glória da minha vida, que vocês também não serem profeta, serem pregador, E para entender o livro de Neemias, nós precisamos voltar lá em Esdras. Na verdade, a gente precisaria ir a Ageu, nós precisaríamos dar uma passeada na Bíblia, mas só a gente ir em Esdras, a gente já começa a entender. Em Esdras primeiro, quando a primeira turma ali, a primeira turma daqueles que foram exilados para o reino Sérvio babilônico, primeiro para o reino babilônico e depois, por ordem de Deus, Deus ungiu Ciro, Deus chama de Ciro do meu ungido, não é isso? Meu ungido, ele ungiu Ciro para liberar o povo do cativeiro babilônico, lá onde profetizou Daniel, onde Daniel foi honrado. Então Ciro foi lá e dominou todo aquele reino que até então estava sob o domínio da Babilônia. Então Ciro
permitiu, através de um decreto, a primeira leva dos exilados judeus voltar para Jerusalém. Então foi ali que voltou Zorobabel, foi ali que voltou a primeira vez Esdras, o sacerdote Josué e alguns outros voltaram na primeira leva, mais ou menos 538 a.C., mais ou menos essa data, há mais de 2.500 anos atrás. Mais ou menos essa data, eles voltaram no primeiro exílio, e quando eles voltaram, encontraram uma cidade totalmente destruída. Porque Nabucodonosor, Nabuzaradã, que era um general de Nabucodonosor, ele, quando sitiou Jerusalém, além de derrubar os muros, queimar as portas, ele destruiu o templo, ele saqueou o tesouro do templo, inclusive o tesouro sagrado pelos judeus, aquele tesouro ali que foi adquirido ali na época de Salomão ainda, que foi consagrado por Davi Salomão, que era tido com tanta santidade. O filho de Nabucodonosor profanou esse tesouro, e por isso aconteceu o que aconteceu com Babilônia. Então nós temos ali em Esdras, no capítulo 3, que é iniciado a reconstrução de Jerusalém. E no capítulo 3 mesmo nós temos por onde que é iniciada a construção. No capítulo 3 do livro de Esdras, depois você pode olhar, nós temos que é iniciado pelo altar. Para a gente entender por que chegamos aqui no muro, na primeira leva que retornou a Jerusalém após o cativeiro, a reconstrução de Jerusalém se inicia pelo altar. E aqui eu gostaria de começar a pregar, porque nós estamos falando aqui de muro, mas eu queria trazer para os dias de hoje, aplicar isso em nossa vida, aplicar isso no mal do século, no mal que vem assolando nossa vida, vem assolando pastores. Eu conheço 2 pastores que tiraram sua própria vida. Eu mesmo, no ano passado, foi por pouco, devido a um momento muito difícil que eu tive. Eu cheguei a amarrar uma corda no telhado e não estava desviado, mas estava muito tribulado por causa de muitas perdas significativas na área financeira, na área afetiva, na área profissional. Eu tive perdas em todas as áreas, mas por causa das minhas próprias iniquidades. Ninguém perde nada se não fazer nada de errado, né? Então, por isso, eu tive um momento de fraqueza, mas o Espírito Santo me segurou como um forte conselheiro. Mas por que eu estou falando isso tudo? Porque existe o mal do século assolando a nossa juventude. Existe o mal do século assolando nossos pastores, nossa liderança, nossa membresia, nosso louvor. Quando o varão falou aqui a respeito de algo da vida dele, meu coração ardeu. É essa a palavra que eu tenho que trazer. Se chama depressão, ansiedade e estresse. Um leva o outro, não tem jeito. Estresse é excesso de presente. Depressão é excesso de passado. Ansiedade é excesso de futuro. Todo excesso mina a nossa resistência. A palavra de Deus diz que até o bem não pode ser feito com excesso. Nem o bem não pode ser feito com excesso. A palavra diz que se for dever alguma coisa, que deve o amor. Mas dever o amor não é fazer o bem com excesso. Porque tem gente que é colocada no Getsêmani porque Deus colocou no Getsêmani para espremer. E essas pessoas não posso tirar na prova, senão eu entro na prova juntinho, pastor. Eu vou ajudar e aí eu vou tentar a missão de ajuda também, porque ninguém pode ajudar. Mas por que tem acontecido isso com homens e mulheres de Deus? Porque não segue a sequência. Lá no início da caminhada das restaurações. Porque quando nós aceitamos Jesus como o único, suficiente, suprido, Senhor e Salvador das nossas vidas, nós temos uma sequência a ser feita, discipulado, no discipulado vai estar tratando na nossa mente, consequentemente vai estar tratando no nosso coração. E a palavra de Deus diz, na nova aliança, Jesus Cristo fala, vós sois o meu templo. Então, se nós somos o templo de Jesus Cristo, a primeira coisa que tem que ser restaurado no templo de Deus é o altar. Então a primeira coisa que tem que ser restaurada na nossa vida
é o nosso coração. Ninguém pode começar nenhum relacionamento, seja relacionamento afetivo, seja relacionamento espiritual, seja relacionamento profissional, se tiver com o altar destruído por outra coisa. Se você começar um relacionamento afetivo e seu altar estiver destruído, presbítero Marco, você vai sangrar e queima um disruptor. Então você está machucado por outra pessoa, você não orou para Deus cuidar, você não orou para Deus te perdoar, você não orou para Deus perdoar aquela pessoa e consertar aquela pessoa, você não orou para Deus tirar aquela pessoa da sua cabeça e tu vai entrar em outro relacionamento. Aí depois tu vai cobrar de Deus, por que não deu certo de novo? E vai virar uma grande, vai ser um relacionamento atrás do outro, destruído. Talvez a próxima pessoa seria até uma pessoa de Deus na tua vida. Mas devido aos problemas que tu tem do relacionamento anterior, você estraga algo que seria bom para Deus. E algo bom para você. Por que eu digo algo bom para Deus? Que Deus não une pessoas. Deus não se mete em relacionamento. Mas Deus une propósito. Quando Deus pega uma serva e um servo do Senhor, unidos no mesmo propósito, de ganhar alma, de dirigir uma congregação, te dirigir uma equipe de louvor, ele une essas pessoas. Ele vai lá e coloca carinho no coração das duas pessoas e deixa a pessoa tomar decisão. Porque Deus deu o livre-arbítrio. E uma coisa que Deus respeita muito é aquilo que ele mesmo deu. E relacionamento ele não se mete. Mas se ele aprova ou desaprova. Então, quando eu entendo isso, eu entendo que eu não posso machucar aquilo que Deus está querendo unir. Então, se eu estou machucado, se meu altar está destruído, meu coração está destruído, coração é só um órgão. Quando nós falamos coração, nós falamos pensamento, nós falamos sentimento. É que coração é o sentido metafórico da coisa. Coração não pensa, coração não sente, coração não fala. Mas é tudo aqui, né? É tudo no psique, é tanto que o inimigo ataca o psique. Então, quando o nosso coração está destruído, não adianta você começar uma obra no templo. Não adianta você querer reconstruir tua vida se teu altar não foi reconstruído. O altar tem que ser reconstruído em todas as áreas. O altar tem que ser reconstruído colocando as primeiras pedras fundamentais. Como está lá no livro de Esdras. Primeiro limpou a área, depois recolheu as 12 pedras que significavam as 12 tribos de Israel, colocou juntas, depois sacrificou ao Deus de Israel. Isso tudo faz parte da restauração do altar. E não é diferente com o nosso coração. Primeiro tu vai buscar a palavra. Primeiro tu vai se santificar. O sacrifício é o sacrifício de adoração. É o sacrifício de oração. É botar de olho no chão, como eu falei aqui, pedindo perdão para aquela pessoa que você magoou, ou até mesmo pedindo para Deus liberar perdão para aquela pessoa que te magoou, ou ainda que te fez algo muito grave. Porque é muito fácil a gente perdoar quando ninguém nos machuca, quando ninguém nos fere. Mas quando alguém nos fere, nos sai, nos machuca, isso é difícil, é o tal do perdão. E aonde que vai povoar o inferno é a falta de liberação dele. Tem muitos que vão perder a salvação porque não conseguem liberar perdão. Deixa eu no meu tempo. E você sabe qual é o tempo de Deus? Eu escuto muito isso. Evangelista, eu sei que eu tenho que perdoar, só que deixa eu no meu tempo. Eu tenho meu gênio. Uma vez eu falei, se eu morrer agora, nesse exato momento, vai vir inferno. Porque existe dois tipos de arrebatamento. Existe o arrebatamento coletivo, que é a firme esperança que nós temos, que todos nós iremos passar por ele, mas tem um arrebatamento individual. Arrebatamento individual é quando Deus fala assim, acabou o seu tempo, tira teu sopro de vida. E o microfone cai no chão e cai aqui a pessoa. Já vi vários na internet cair pregando, já vi cair louvando, já vi cair espiando, já vi jogador de futebol cair dentro do campo, e ali não há mais nada a se fazer. Não adianta tu falar que vai liberar perdão depois que está morto. Não adianta você perdoar depois que está morto. O morto não fala. Aí você vai ter que contar única e exclusivamente com a misericórdia de Deus. E teu altar provavelmente não vai ser restaurado, porque aquela pessoa você não liberou o perdão,
mudar. Enquanto passou de vida, tem que se liberar perdão. Enquanto passou de vida, tem que recolher as doces pedras para se restaurar o altar. Enquanto passou de vida, tem que procurar levar uma palavra para aquela pessoa que te machucou. Olha, não deu certo comigo, olha, você me machucou, mas eu tenho certeza absoluta que você não vai machucar a próxima pessoa. Eu estou orando pela sua vida. Eu estou pagando preço de oração e jejum pela sua vida. E aí, quando você estiver fazendo isso de todo o teu coração, você estará pronto para um novo relacionamento. E você vai estar começando a cuidar da sua alma. Então você volta a palavra de hoje, que é a redução dos muros. E a palavra diz, foi lida aqui na leitura aqui, pelo pastor Neemias 2, que ele caminhava pelo átrio ali de Susã, e ele contou com o irmão dele, o irmão de sangue, não era irmão fraterno, não era irmão de sangue, irmão dele, filho do pai e da mãe dele. E o irmão dele tinha acabado de voltar com a segunda turma. Com a segunda turma que tinha ido a Jerusalém. E Neemias pergunta: por que sua feição cabisbaixa? Ananias. Por que sua feição está cabisbaixa? O irmão de Neemias fala: estou voltando de Jerusalém e o povo passa necessidade. O templo até foi reconstruído, mas não tem a formosura do templo de Salomão. O povo até voltou, mas passa necessidade. E os muros foram totalmente destruídos. Os portões foram queimados e a cidade está exposta. Nesse momento Deus está falando através da palavra do Senhor para aplicar na nossa vida. Você aceitou Jesus, você cuidou do teu coração, seu altar está restaurado. Está no momento de você começar a cuidar do seu exterior. Está no momento de você cuidar daquilo que tem em volta da sua vida. Onde que você quer chegar aí, evangelista? Nessa mensagem. Nessa amizade. Mais compensações corrompem bons costumes. O pastor brincou comigo a questão da gravata. Isso aqui não quer ser santidade, não. Eu ando de gravata porque eu trabalho há muito tempo de gravata e eu gosto, eu sou aquele assembleano pé roxo, e eu gosto da gravata, eu sou pentecostal até o tutano, apesar de estar passando aqui no ensino, porque Deus me direcionou a isso. Mas eu gosto de gravata, meu irmão sabe que eu sempre gravata também. Minha pastora é igual o senhor, tenha a mente bem dentro da palavra. A palavra não proíbe nada de vestimento. E glória a Deus pela sua vida, pela vida dela. Mas eu gosto de estar com a gravata. Não é questão de doutrina, eu também entendo que não existe leitura pelo vestimento. Mas, quando eu estou falando de costumes, corrompendo bons costumes, é corromper aquilo que você está fazendo de certo. Ah, eu vou ganhar meu irmãozinho que é pagodeiro, é funkeiro, gosta de um samba, gosta de tomar sua geladinha depois do futebol, então vou começar a andar com ele. Está preparado para isso? Está preparado para dizer não para a cervejinha? Está preparado para dizer não para o pagode? Porque tu pode andar. Eu te digo mais, se estiver preparado, até deve. Porque a sua missão depois que você estiver com a sua vida restaurada, é levar outras pessoas a conhecer esse Deus maravilhoso. A função do pastor é apacentar. E a nossa função é ganhar almas. Eu sou evangelista. Eu estou evangelista. O evangelista tem por obrigação ganhar almas. Cavar poço, ajudar na obra e ganhar almas. Isso, a unção que está sobre mim é a unção de ganhar almas, unção de missionário. Né? Então tem obrigação. E todo aquele servo do Senhor, por essência, já é diácono. O que é diaconia? É servidão. Diaconia é servidão. O pastor é diácono na sua essência. Porque para ele chegar a pastor, ele passou pela diaconia. Ele foi diácono. Então, se um dia ele estiver sozinho na obra, enquanto uma pessoa estiver pregando, ele vai estar sentado na porta.
Mas todos nós temos obrigação de fazer o id. Todos nós. Mas o id, como eu falei, restaurou o coração, restaurou o altar. Mas você está preparado? O templo já foi totalmente restaurado? Ainda que não esteja o gramor do presbítero Marco, fortificado na fé, experimentado na obra, mas está lá o tempo de restaurado. Você está pronto para fazer a obra. Ainda que as pessoas olhem e falem, eu não acredito, isso daí não é o tempo de Salomão, não tem ouro, não tem prata. Era isso que as pessoas que estavam em Jerusalém falavam. As pessoas sabiam que era passado de pai para filho do gramor, que era do tempo de Salomão. O tempo de Zorobabel não tinha gramor algum. Mas ainda assim o profeta da Jeová profetizou: a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira. Então, você está preparado para a glória da tua vida, através do seu templo, ser maior do que quando tu era do mundo? Glória a Deus. Quando tu era do mundo, tu era um cara legal, todo mundo chamava pro pagode. Quando tu era do mundo, tu era aquela menina legal, que toda coleguinha, amiguinha chamava para ir para a praia, chamava para reunião na casa dela, chamava para a festa do aniversário, porque tu animava a festa. E agora? Agora, quando te chamar, tu vai ter que falar de Deus. Agora, quando te chamar para o futebol, quando te fazer uma falta, tu vai olhar para a cara do cidadão: ô varão, pega leve, que a perna de baixo é minha. Tu não vai poder mais xingar. Tu pode jogar bola, só que tu vai ter que falar, sabe o quê? Filho de Belial, mas como eu perco. Então está preparado para a nossa vida? Está preparado para ser um templo que ainda não tenha tanta formosura aos olhos do mundo quanto você era do mundo, mas que tenha a glória de Deus na tua vida? Sabe por que o profeta Ageu profetizou isso? Que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira? Porque Jesus Cristo, pastor, Jesus Cristo não entrou no templo de Salomão. Jesus Cristo, quando era criança, ainda com 12 anos, ele se sentou, foi no templo de Zorobabel. Jesus Cristo, quando tinha 12 anos, à frente de Anás, à frente de Caifás, ele falou: essa casa, é por isso que eu falo sempre que eu prego, essa casa não é a outra, senão a casa do meu pai. Vocês estão me procurando aonde? Falou para José e para Maria: vocês estão me procurando aonde? Onde que eu deveria estar? Senão na casa do meu pai. Ali era a glória da segunda casa. A glória da segunda casa é Jesus Cristo. E por isso que o profeta Ageu falou: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. E o judeu está até hoje esperando essa glória. Eles não entenderam essa profecia. Muitos dos judeus falam que Ageu não é profeta, porque a profecia não se cumpriu, porque eles não reconhecem Jesus Cristo como Filho de Deus. Então, quando a gente aceita Jesus, quando nós temos nosso coração restaurado que é no altar, quando o templo é reformado, que é o nosso corpo inteiro, nós estamos preparados para poder restaurar os muros. Os muros de Israel não é fácil restaurar. Não é fácil a gente colocar muros em nossa volta. O muro de Israel tinha 7 metros de altura e, se eu não me engano, 4 metros e meio, 5 metros e meio de largura. Mais de 40 quilômetros de distância. Não é fácil. Não é fácil nós separar da nossa vida aquele amigo de infância. É alto. É um alto preço a se pagar 7 metros. É alto muro. É um alto preço a se pagar. Virar para aquele amigo de infância: olha, não dá para ir para o baile contigo não, minha vida é outra. Mas eu te convido para ir para a minha igreja comigo. Eu te convido para ir na igreja que restaurou minha vida comigo. E teu amigo de infância falar: se tu não for comigo, esquece que eu sou teu amigo. E tu falar: olha, não esqueço que você é meu amigo não. E por isso mesmo eu estou te joelho no chão orando pela tua vida. E tu fez teu amigo de infância ir embora. E passar anos e anos e anos e anos, nunca mais ele te procura. A palavra de Deus diz que o profeta é uma raça solitária. E depois que eu comecei minha caminhada episcopal, eu fiquei na alma. Como é difícil as pessoas se chegar até nós. Porque
Porque a gente é obrigado a falar a verdade. Então as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não estão de santarrão. As pessoas acham que a gente quer ser melhor que eles. E não é. Nós somos falhos. Nós somos falhos como qualquer outra pessoa. Mas nós temos obrigação de tudo aquilo que vinha até nós repartimos com outra pessoa. Então você começa a reconstruir o muro, porque o templo já está pronto, o altar já está pronto. Então você começa a construir o muro. Neemias nos dá outra lição. Livro de Neemias, glória a Deus para quem pensou nessa campanha. Na teologia sistemática, o livro de Neemias é um dos livros mais difíceis de estudar. Eu sempre que eu fiz teologia completa, como eu sofri Neemias, tirava nota baixa, pastor, aí tinha que fazer prova de novo, é difícil o livro de Neemias. É detalhista o livro de Neemias. Mas depois que tu aprende, tu vai embora. Não precisa nem ficar lendo a Bíblia mais. Tudo que é difícil, como tu aprende com gentileza. Né? Então no livro de Neemias, uma das coisas que Neemias nos ensina é que ele foi, lá no versículo 2 ainda, ele foi sozinho, olhar em volta da cidade. Quietinho, ó. Boca fechada. Ninguém precisa saber o que tu está trabalhando. Você não precisa humilhar ninguém. Você não precisa falar que ninguém vai para o inferno. Que crente sem noção fala, não vai para o inferno, não vou não. Você não precisa falar para ninguém que você está fazendo uma grande obra. Você precisa dar fruto. Você precisa ser frutífero e fecundo. Fecundo é se multiplicar. Frutífero é frutificar. É dar frutos de espírito, frutos de alma, né? Frutos de mansidão, frutos de amor. Então, quando Neemias foi olhar, ele viu que tinha muita coisa para ser. Mas como, se eu não me engano, foi o pastor Alera que falou, e a Varoa também falou, a Varoa, que Neemias não tremeu na base. Ele um pompeiro, Neemias não era general, Neemias não era militar, Neemias não era engenheiro igual Moisés. Moisés era engenheiro, Moisés era general, Neemias era um copeiro. Neemias era eunuco. Neemias tinha 30 anos, era uma pessoa de meia idade, quando ele foi reconstruir o muro. Mas em nenhum momento ele tremeu. Ele viu que era uma grande obra, então ele reuniu. E ele montou estratégia para que nosso redor, para que venhamos tampar as brechas da nossa vida, para que o inimigo não venha nos atacar nosso templo, nós temos que ter estratégia. Porque o muro que tem que ser construído em nossa volta não pode ter brecha. Que estratégias são estas, evangelista? A palavra de Deus diz: lembrar do local onde que caiu, para que ao passar por lá não caia no mesmo lugar. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, ele cometia outro erro, mas aquele mesmo erro ele não cometia de novo. Meu problema é com bebida, então vou me afastar de bebida. Não vou me colocar à prova com bebida. Meu problema é com novela, não pode ter uma novela na hora do culto, que eu chego atrasada no culto. Desliga a televisão, tira a televisão da tomada. Nada tem que estar à frente de Deus. Tira a televisão da tomada. Meu problema, no caso dos homens, é a cobiça do olhar. Faz igual eu faço, eu homem. Abaixa a cabeça, vira a cara. Porque isso daí faz parte da mentalidade do homem. Homem solteiro, então, é terrível essa situação de cobiça do olhar. Então a gente tem que saber que é um ponto fraco dos homens. O que a gente tem que fazer? Eu sou servo do Senhor. Está repreendido em nome de Jesus. É igual maluco mesmo. Sabe por quê? É melhor ser maluco, pastor, do que pecar. É melhor ser maluco do que ter um muro cheio de brecha. É melhor ser maluco do que perder a salvação. Eu prefiro um maluco salvo do que um são condenado. Então nós temos que ser assim. Mulher tem problema com falar. Mulher fala muito. Mulher fala muito. Tinha uma piada lá tinha uma brincadeira lá no curso de teologia que falava que a mulher chegou a mulher para chegar no céu meia hora depois do que
do homem. Porque diz que os santos falavam que teve meia hora de silêncio no céu. Então não tem como mulher subir antes. É piadinha gospel. Mas por que acontece isso? Questões hormonais. Isso tudo acontece, só para vocês entenderem, questões hormonais. Então o varão, o servo, o amigo, o namorado, o primo, o irmão, tem que entender que o problema da mulher é o falar. Então, tem que entender essa fraqueza da mulher. E a mulher, por si, tem que se controlar o que vai falar. Tem que se controlar o que vai falar. A palavra de Deus diz que a língua é o chicote do corpo. Bom, bem pode ser usada para abençoar ou para amaldiçoar. Por que eu estou falando aqui do problema do homem e da mulher? Porque ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós temos nossas fraquezas. O homem que mais se aproximou de Cristo, o homem que mais esteve perto de Deus, no final da sua caminhada, sabe o que ele falou? Eu sou o pior dos pecadores. Estou falando de Saí de Tarso, Paulo de Tarso. Ele falou isso, combati com combate, guardei a fé, mas ele falou que era o pior dos pecadores. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você para de olhar para o irmão do teu lado. Porque quanto mais você aproxima de Deus, mais você fica preocupado com a tua salvação. Você tem que zelar pela salvação do teu irmão, você tem que se preocupar com a sua. Na palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo. Então coma desse pão e beba desse cálice. Você não pode nem entrar em comunhão com Cristo se você não fizer um autoexame. Então quando tu começa a se encontrar com essas máximas, você começa a se preocupar com a sua vida espiritual. E a partir do momento que você se preocupa com a sua vida espiritual, você fazendo uma autoanálise, você começa a se cuidar espiritualmente. E a partir do momento que você começa a se cuidar espiritualmente, você começa a crescer na graça e no conhecimento. A partir do momento que você cresce na graça e no conhecimento, é como se você estivesse com uma pá de pedreiro na mão, tampando as brechas. Então você começa a tampar as brechas desse muro que está sendo construído. E Neemias nos ensinou isso. Neemias, ali ele estava com 2 tipos de pedreiro. Ele estava com os pedreiros que estavam fazendo a obra, e também estava com os pedreiros que eram soldados. Como isso? Porque até os que estavam fazendo a obra ficavam com a espada pendurada. E aqueles que estavam descansando, vamos dizer, os ajudantes, os serventes, ficavam na sentinela, ficavam com a espada na mão. Porque Sanballat, Tobias, Gesem estavam rodeando para poder atacar. Porque na cabeça dele o povo judeu era um povo fraco. Na cabeça deles era um povo que já estava ali sendo amedrontado pela Pérsia, pela Babilônia. Então eles não iam conseguir. A primeira vez que construíram os muros, se eu não me engano, foi 2 anos para construir o muro. Olha que coisa linda. Neemias tampando as brechas, Neemias pisteando, Neemias trazendo Deus para dentro, porque chamou o profeta Esdras e leu novamente a lei para o povo. Neemias tirou a injustiça social. Você acha que, por que quando você entra para a igreja, a primeira coisa que tu tem vontade de fazer é obra social? Porque Deus precisa restaurar o teu coração. Deus precisa te fortificar. E quando tu vai para uma rua, quando tu vai para uma Cacolândia, quando tu vai para uma comunidade e tu vê pessoas em situações piores do que a sua, Deus está tratando de você. Eu amo estar no meio da Cracolândia, eu tenho paixão por isso. Sempre tive, desde 2015 até hoje. Pastora Cláudia, a gente ama isso. Sabe por quê? Porque a gente vê, meu Deus, como que eu reclamo à toa. Eu tenho onde dormir, eu tenho o que comer, eu tenho alimento, eu tenho um teto, eu tenho um Deus que cuida de mim. Lá eles têm carro do lado, viaduto em cima, e polícia correndo atrás dando tiro deles. Ah, eles procuraram sim, procuraram, mas em algum momento tem que ter alguém para resgatar eles. Então quando você começa a entender tudo isso, você começa a restaurar o seu interior.
Você não tem tempo de ter depressão. Você não tem tempo de ter ansiedade e nem estresse. Sabe por quê? Para que eu vou correr? Se eu posso passear agora para ajudar outra pessoa. E nasce dentro de você uma das maiores qualidades que o servo do Senhor precisa ter. Que chama altruísmo. Vocês cantam louvores da harpa com afluindo em poder, ser valente. Você não canta? Sabe o que é altruísmo? É a qualidade que o ser humano tem de pensar na outra pessoa que veste a si próprio. A gente canta, mas muitas das vezes não sabe o significado daquela palavra. É a qualidade que o ser humano tem de pensar em outra pessoa. E quando Jesus fala, a varoa falou no Salmo, qual o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Amar a Deus sobre todas as coisas é o principal. O outro é qual? Amar o próximo como a si mesmo. Como eu vou falar como o próximo como a si mesmo se eu não tenho coragem de alimentar quem está com fome? Como eu vou falar como o próximo como a mim mesmo se eu não tenho coragem de pegar uma roupa que eu não uso mais, dar na mão da diaconisa, dar na mão da assistência social da igreja? Não dá mais em mim. Será que a gente consegue levar para uma obra social? Será que a gente consegue levar para um amigo? Não. A gente corre para a internet, corre para o Facebook, bota a roupa bonitinha lá, só pensa em vender. Só pensa em arrecadar fundos para o próprio bolso. Se vender esse processo fora do Senhor, seria bem, uma obra bem feita. Mas nem isso. Hoje em dia a pessoa só pensa em si próprio. O profeta Ageu também falou sobre isso. Que as pessoas tinham suas casas estucadas e a casa do Senhor estava abandonada. Quando se fala da casa do Senhor abandonada, é a casa do Senhor não poder fazer seu princípio básico. Em Atos 2 diz que a casa do Senhor tinha muito poder de Deus e a glória resplandecia naquele lugar, porque todos tinham só um pensamento, todos tinham só uma direção, e o partido bom era feito entre todos, e aqueles que tinham propriedade vendiam as suas propriedades e colocavam no altar. Ninguém ficava na rua não, eles vendiam as propriedades que estavam sobrando. E Ananias e Safira, o coração cheio de demônio, foram querer imitar Barnabé. Barnabé é um homem de Deus. Barnabé pegou uma propriedade e colocou no altar os pés de Pedro. Ananias foi querer imitar dele, vendeu e botou só metade. Foi querer enganar a Deus. E morreu fulminado. E hoje em dia tem gente também fazendo a mesma coisa. Eu não recebi pagamento, não tenho dízimo. Eu fui mandado embora, não tenho oferta. Ah, eu não estou dizimando porque não sobrou. A primeira coisa, eu não estou pregando aqui prosperidade não. Aqui não é nem minha igreja, eu peço perdão para o pastor. Não sei porque eu estou falando isso. Glória a Deus. Mas a primeira coisa que a gente tem que separar é o do Senhor. A primeira coisa que a gente tem que separar é da casa de Deus. Eu estou na prova, eu estou esperando uma porta abrir para mim de mim agora. Mas tudo que vem na minha mão, eu tiro o dízimo dos dízimos. Porque a obra está me mantendo, quando minha pastora dá para mim, eu vou lá e separo o que é de Deus. Se chama isso o dízimo dos dízimos. Que o obreiro é o primeiro a comer da seara, mas eu tenho que dizimar também. Então a gente começa a escutar vozes que não são as vozes de Deus, a comer pão que não é pão, e não entende porque o saquetel está furado. O saquetel furado é isso, que a gente começa a comer pão que não é pão. Ah, pastor, me falaram que dízimo é da lei. E quem disse que Jesus aboliu a lei? Ele cumpriu. E ainda que fosse, o dízimo é muito antes da lei. O dízimo foi lá com o Melquisedeque, muito antes disso. O dízimo foi lá com Caim e Abel. E o próprio Jesus falou: fazeis essas coisas e não se deixar de fazer esta, que é a misericórdia e a fé. Então, se eu tenho misericórdia dentro do meu coração, eu não vou querer que uma porta dessa se feche, pastor. E nenhuma outra, eu vou querer que abra mais e mais e mais e mais e mais. E aí meu muro e minha volta vai estar estruturado. Então, depois de 52 dias, Neemias concluiu a obra. Ele voltou para Susã. Mas depois de 2 meses que ele estava em Susã, ele recebeu outra notícia, que o povo tinha esmorecido na fé. Então ele teve que voltar a Jerusalém, ele teve que chamar o escriba Esdras, ele teve que chamar o sacerdote
Josué, ele teve que mais uma vez fazer a leitura da palavra. O que eu falei com isso tudo, essa exploração toda que eu falei? Que há princípios básicos a ser cumprido. O livro de Neemias retrata muito bem o templo. E na graça, Jesus fala que o templo somos nós. E nós precisamos estarmos estruturados para continuar fazendo a obra de Deus da maneira que apraz a vontade. Temos que estar com o nosso coração estruturado, que é o nosso altar. Temos que estar com o nosso corpo estruturado, que é o templo. E temos que estar em nossa volta murado, para que Deus venha operar na nossa vida. Nós não podemos colocar diante de Deus, cobrar de Deus fazer a parte dele, se nós não fazemos a nossa. Deus, ele age por reação. Nós fazemos algo e Deus reage. Foi assim com todos os profetas. Samuel fazia sacrifício, Deus honrava Israel. Salomão fez sacrifício, Deus deu sabedoria. Hoje o sacrifício é de oração, concordo, mas também de atitude. Nós temos que voltar a sermos verdadeiramente cristãos. Amém? Agradeço a oportunidade.